Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e hoje eu inicio uma série de vídeos, uma nova série de vídeos relacionado a como estruturar um negócio, como estruturar um empreendimento sobre o ponto de vista societário e jurídico e os reflexos que essa forma de constituição elas teriam também sobre o ponto de vista tributário. Então, esta nova série de vídeos ela é voltada para aquelas pessoas que acalentam em ter um empreendimento ou para aqueles que já têm um empreendimento, de procurar de alguma forma orientá-los sobre a melhor maneira de conduzir os seus negócios, sob o ponto de vista principalmente de responsabilidades na constituição desses negócios, os reflexos que a escolha do tipo de sociedade traria para esses empreendedores e também sobre como que os tributos influenciam na vida destas pessoas. Então, esta série de vídeos, ela procurará, de alguma forma, ajudá-los nesse sentido de uma melhor compreensão sobre esses aspectos tão importantes quando uma pessoa pensa em ter um empreendimento. Afinal de contas, o Brasil é um dos campeões mundiais da quantidade de empreendedores. Eu sempre comento junto aos meus alunos, não necessariamente nós sejamos tão empreendedores assim, mas de alguma forma as pessoas são levadas a serem empreendedores pela até falta de oportunidade de emprego em empresas formais, né, com carteira de trabalho assinada. Então, muitas das pessoas, elas pegaram rescisões de contratos de trabalho e montaram empreendimentos. Só que, muitas das vezes, essas pessoas, elas não têm o conhecimento mais aprofundado sobre os aspectos, principalmente jurídico e tributário. Então, é sobre isso que eu procurarei falar nesta nova série de vídeos. Então, o que acontece normalmente com aquelas pessoas que já executam algum tipo de atividade não necessariamente vinculada a uma empresa? Normalmente, essas pessoas, quando elas não têm uma formalização em si jurídica do negócio, essas pessoas elas são ou autônomos ou são profissionais liberais. Né? Então, os autônomos são aqueles que exercem de fato a atividade de forma completamente, como a própria palavra sugere, de forma individual, de forma autônoma. Ela não tem um vínculo com uma empresa ou não presta serviço única e exclusivamente a uma pessoa. Normalmente, este autônomo ele presta serviço a diversas outras pessoas. E essa pessoa, este autônomo, ele não tem um CNPJ. Ele presta todos esses serviços como pessoa física, emitindo normalmente um recibo, né, um documento que tem a sigla RPA, que é Recibo de Pagamento de Autônomo. Em vídeos posteriores nós falaremos um pouquinho sobre a tributação que essas pessoas teriam, né, quando estrutura um modelo de negócios baseado nisso, né, em ser completamente autônomos. Uma outra categoria seria o profissional liberal, que normalmente este profissional liberal ele está vinculado a alguma categoria profissional, algum registro em alguma entidade de classe. Por exemplo, eu que sou contador, eu posso ser um profissional liberal, eu vou ter o meu registro junto ao CRC e presto serviço de forma liberal, de fato, não completamente autônomo, que nem aquela primeira categoria que eu falei, mas eu, de alguma maneira, tenho um registro, eu sou fiscalizado pelo conselho, e assim como eu, né, que posso ser um profissional liberal, existem diversos outros, né? Todas aquelas categorias profissionais que de fato têm conselhos regionais ou conselhos que fiscalizam a atividade, né, como médicos, como engenheiros, como economistas, fisioterapeutas e tantos outros profissionais liberais. Então, tanto o autônomo quanto o profissional liberal, eles não têm normalmente principalmente o profissional liberal, não tem um CNPJ, não tem uma empresa constituída. A partir do momento que estrutura os negócios como CNPJ ou como PJ, né, como pessoa jurídica, normalmente estas pessoas, pelo menos numa fase inicial dos negócios, dos empreendimentos, elas se dividem em três categorias. Cada uma tem as suas siglas peculiares, né? Então, uma das categorias bastante comuns hoje no Brasil, ele tem a sigla que é o MEI,
que é o microempreendedor individual. Essas pessoas, então, que se estruturam, né, melhor dizendo, essa pessoa que se estrutura com um negócio através do MEI, ele trabalha por conta própria e se legaliza como um pequeno empresário. Para este caso, né, o MEI, atualmente a legislação ela prevê que o faturamento anual, né, aquela faturamento através de emissões de notas fiscais, ele se limita a R$ 60.000 no ano, para o ano em curso, né, em 2017. Já existe projeção, já existe lei, melhor dizendo, que para 2018 este faturamento ele poderá chegar a R$ 81.000, que ele continuará sendo enquadrado como MEI. Então a característica básica, o MEI não tem sócios, é uma pessoa só, ele não pode ter a participação societária em outra empresa, ou seja, eu não posso constituir vários MEIs e nem participar de uma outra empresa e ser MEI. E uma outra característica é que pode ter no máximo um empregado, esse MEI, e esse empregado receberá o valor até um salário mínimo ou piso da categoria. Então, basicamente, essas são as características do MEI. Então, possivelmente, aqueles que começam um pequeno negócio, ele vai ser MEI, desde que previsto, obviamente, dentro da legislação e que permita o enquadramento como microempreendedor individual. Uma outra categoria, além do MEI, é aquele que recebe a sigla de ME, que é a microempresa. Esta microempresa, a estruturação jurídica dela, basicamente, se dá por 4 tipos de categorias ou possibilidades, dependendo do negócio que se vai constituir. Ele poderá ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é aquilo que atualmente é chamado de EIRELI, ou é um empresário. Né? Essas são os possíveis desdobramentos da microempresa. Em vídeos posteriores, em vídeos futuros, eu vou desmembrar um pouquinho melhor cada uma dessas categorias. O microempresário, o faturamento que poderá ter é até R$ 360.000 no ano. Então, o volume de emissões de notas até R$ 360.000 no ano. Se passar de R$ 360.000, chegando no ano de 2017 até R$ 3.600.000, esta pessoa já ela pularia para a categoria de empresa de pequeno porte. Né? Então, quanto maior o volume de faturamento, naturalmente o empreendimento vai crescendo, a entidade vai crescendo e muda o status deste tipo de entidade. Então passou de 360 mil, chegando até 3.600.000, empresa de pequeno porte. Este 3.600.000 é para o ano de 2017. Para o ano de 2018, o faturamento máximo que poderá chegar e continuar sendo enquadrado como empresa de pequeno porte será de R$ 4.800.000. Tá, ok? Então, a formalização através de uma PJ, eu sempre comento com aquelas pessoas que procuram a minha consultoria, eu vejo uma série de vantagens em ser pessoa jurídica no Brasil, principalmente para aquelas pessoas que necessitam de crédito, né, de linhas de créditos diferenciadas. Sempre para pessoas jurídicas, as linhas de créditos elas têm taxas de juros muito menores do que na pessoa física. Então, existem benefícios para essas pessoas jurídicas de obter empréstimos bancários, obter financiamentos, seja financiamentos de máquinas, financiamentos de automóveis, porque, afinal de contas, o governo quer que estas empresas, essas entidades, elas prosperem. E aí, uma forma de ajudar nessa prosperidade desses empreendimentos é ofertando, através dos bancos próprios ou até de bancos particulares, taxas de juros mais atrativas. Então, só por isso já seria uma grande vantagem a formalização através da PJ. Uma outra, uma pessoa que se formalize através do MEI e que aconteça algum acidente de trabalho, teria minimamente uma proteção, né? Porque nas taxas que são pagas já há uma previsibilidade do seguro de acidente de trabalho. Então, essa pessoa receberia um salário, mesmo não tendo
condições de efetuar aquela atividade por um período de tempo. Então teria uma proteção. O que eu sempre digo, a pessoa jurídica, a constituição da pessoa jurídica protege a pessoa física também, né? De alguma forma, então teria esses benefícios. Sem contar, eventualmente, né, todos nós desejamos que um dia, cada vez mais longe, né, pelo que nós estamos percebendo, nós sejamos pessoas com uma aposentadoria minimamente digna. E o ideal seria compor uma aposentadoria do governo com uma aposentadoria privada. Então, através do microempreendedor e das outras formas de constituição de empresa que eu mencionei anteriormente, teria esta proteção também em relação ao INSS. A legislação, principalmente vinculado para o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas estão previstas através da Lei Complementar número 123. É a lei que é também conhecida como Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ela existe desde 2006 e toda a estruturação dessas companhias e os aspectos mais de detalhes, elas estão previstos dentro desta legislação, onde eu aconselharia aquelas pessoas que vão começar um empreendimento a dar uma lida em conjunto com o seu contador, né? Eu sempre digo que nós contadores, nós somos o anjo da guarda dos empreendedores, nós temos que caminhar juntos, né? Nunca tome uma decisão de abrir um empreendimento sem conversar com um contador de confiança, buscar uma orientação que certamente esta pessoa irá ajudar enormemente no melhor caminho para que o negócio prospere. É essa a nossa função também como contadores, ajudar com que legalmente e eticamente os pequenos empreendedores se tornem grandes empreendedores no futuro. Ok? Então este foi o primeiro vídeo de hoje. Espero que tenha sido válido para aquelas pessoas que estão buscando orientação numa fase inicial dos seus empreendimentos. Não deixem de me acompanhar pelo canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Se gostaram deste vídeo inicial, por favor, deem um like lá que me ajudam, né, a compreender se de fato está tendo benefício, né, se traz uma repercussão positiva para cada um de vocês. E me comprometerei a gravar diversos vídeos nesta linha de conduta, falando sobre a tributação dessas pessoas, sobre o regime societário e a implicação que isso terá no dia a dia dos negócios. Ok? Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.